Vou pedir para vocês, primeiro, muito obrigado por estarem com a gente aqui no nosso painel sobre conservação da biodiversidade, a reversão do tipping point na Amazônia. A gente vai ter que falar baixo e pedindo também para a gente não bater palma, mas a gente pode fazer assim, quem quiser se expressar, para que a gente não atrapalhe os outros painéis. A gente tem uma responsabilidade grande aqui, é um painel absolutamente competente. Só vou pedir, eu estou no canal errado, estou escutando outra pessoa, que vocês estão escutando, André? Pronto, agora eu acho que eu estou no meu canal. Estava com o André aqui comigo, então agradeço a paciência. Temos aqui um painel absolutamente especial, mas também queria dizer que a gente tem uma ausência que será muito sentida, que é da Samela Sateremaué, que é uma pessoa que certamente não é substituível por nenhum de nós, que a voz da Samela ecoe muito longe e que a gente possa estar com ela em uma próxima oportunidade. Queria então apresentar aqui a Ângela Mendes, que é a coordenadora do Comitê Chico Mendes, a Josiane Rosa, gerente de meio ambiente da Alcoa, Rosa Lemos de Sá, secretária-geral no FUNBio, Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, Valmir Ortega, sócio fundador da Belterra Agroflorestas, Pedro Valfir Martins e Souza Filho, que é pesquisador titular no Instituto Tecnológico Vale de Desenvolvimento Social. A gente está falando de um tema que não poderia ser mais urgente, né? Estamos aqui na Amazônia. A gente sabe que, pensando nessa região e pensando na nossa região como um todo, se eu falasse Brasil, mas se eu falar das Américas, a gente está situado aqui hoje na nossa maior riqueza, né? A gente tem uma floresta, tem seus povos, e quando a gente entender o tamanho e a imensidão de tudo que está aqui dentro, a gente corre o risco de já ter colocado esse bioma, né, numa situação de ponto de não retorno, que é o que a gente está aqui, obviamente, para tentar evitar. Acho que, para começar, queria também honrar que quem cunhou muito bem esse conceito de ponto de não retorno foi o professor Carlos Nobre, professor Thomas Lovejoy, que, enfim, colocaram no mapa, né, tudo que a gente precisava entender sobre esses riscos, que são riscos que, por mais imensos que sejam, ainda muita gente ou nega ou, digamos, não se mobiliza para mexer, para que a gente possa evitar. Atualmente também reforça esse conceito de ponto de não retorno, toda uma área de estudo do cientista Johan Rockström, que traz a questão das 9 barreiras planetárias, das quais os tipping points se integram ali, e o Johan diz que a gente já cruzou 6 barreiras, então é algo muito, muito grave, né? A gente já passou do ponto de segurança em 6 dessas barreiras, e eu acho que quando a gente pensa o que significa passar desse ponto, tem obviamente muitos cenários e todos eles são catastróficos. Quando pensamos nos desafios, são imensos, porque a degradação, a devastação, a gente sabe que vem sendo impulsionada por economias ilícitas e que, apesar da gente saber que precisa investir em comando e controle, a gente precisa também trazer alternativas que sejam, de fato, viáveis para as pessoas que aqui estão, que tragam prosperidade, dignidade e sustentabilidade para o bioma e para as pessoas. Então, acho que é sobre isso também a nossa conversa, né? E, enfim, para não falar só de desafio, acho que essa é uma terra de muita oportunidade, de muito potencial. A gente ainda começou aqui devagarzinho a entender o que é essa biodiversidade. Então, hoje vamos contar com esses especialistas aqui para aprofundar e para aprender, eu acho que para mobilizar, né? Porque a gente está aqui também para poder sair e redobrar, eu acho que o que cada um de nós está fazendo. Então, acho que, para começar, a gente tem que começar com os Amazônidas, a Ângela que representa essa categoria. E, Ângela, eu sei que, enfim, a sua luta é a nossa luta, queria te agradecer por estar aqui. E por, enfim, expressar tão bem toda essa, acho que de um lado tristeza, mas de um outro lado essa oportunidade mesmo que a gente tem de fazer diferente. E, enfim, acho que a resiliência está expressa aqui no nosso palco, acho que com a sua presença. Então, queria que você nos contasse um pouco da sua perspectiva, do que você está vendo também, que faz parte até do trabalho que a gente faz no Igarapé, quando a gente olha para essa área da perspectiva de segurança, de crime ambiental, dos múltiplos conflitos.
Quais são as questões que a gente precisa enfrentar para evitar esse ponto de não retorno? Bom, muito obrigada, né, por ter a oportunidade de estar aqui. Saudar você, Ilona, né, nossos companheiros e companheiras e todos e todos que estão aí. E aí eu queria citar também outro grande pesquisador, filósofo da floresta, Chico Mendes, que já também na década de 80, início da década de 80, já falava desse ponto de não retorno em outro contexto, em outras palavras, porque ele dizia que, né, o respeito aos modos de vida das populações tradicionais da floresta iriam garantir que a floresta permanecesse viva, permanecesse em pé, né? Então, e na floresta a gente tem muitos filósofos, muita gente que a partir do seu conhecimento tradicional também já falava muito isso, né? E eu acho que a partir desse cenário que a gente vem passando, não só nós amazônidas, né? Mas agora isso também, toda essa violência, os desmatamentos e as queimadas ultrapassaram essas fronteiras. Então, pessoas de outras regiões agora também vêm percebendo o quanto que é importante a gente falar, debater e agir, na verdade, mais agir, para garantir que essa Amazônia, que essa floresta permaneça de pé, permaneça viva, né? Acho que a Amazônia hoje, né, e eu digo hoje, mas vamos voltar um pouquinho, né, alguns meses atrás, quando boa parte do país estava encoberto de fumaça, né? A Amazônia totalmente, né, a gente passou por períodos muito difíceis lá, né? São Paulo, então, se viu talvez pela primeira vez, né, depois daquela manhã que amanheceu escuro, como se já estivesse anoitecendo, agora São Paulo também passou por essa situação de queimadas intensas, né? Essas queimadas, elas têm muito mais a participação de grileiros de terras na Amazônia do que da própria comunidade, né, dos próprios moradores. E isso se dá por quê? Porque grande parte ainda da Amazônia, cerca de 57 milhões de hectares de floresta amazônica, como alguém disse no painel mais cedo, é terra de ninguém, né? É terra pública, não destinada, né? E quando não tem dono, não tem quem cuide, alguém vai lá e se diz dono, né? E começa a se apropriar, que é assim que os grileiros fazem. Eles chegam lá, eles escolhem, né, o pedaço que lhes é mais interessante, eles desmatam, né? Fazem esquentam documentos em cartórios e passa aquela terra como se ela fosse uma terra legal. Então, isso é algo que tem acontecido muito, além de que eles também invadem, né, terras já destinadas. E a gente entende, então, que o governo avançar com, né, o projeto de regularização fundiária é muito importante, é essencial e é muito urgente para resolver essas questões, entre outras questões, porque a grilagem também ela traz uma situação de violência, né, com populações que muitas das vezes estão nesses lugares, mas não são reconhecidas, não são vistas. É como conta a história de ocupação da Amazônia pelas indústrias pecuaristas lá no começo da sua ocupação, né? Sempre essa população foi invisibilizada e continua sendo quando o grileiro chega lá e se apropria dessa terra. Então, eu acho que assim, avançar com isso é extremamente necessário, né? É um prejuízo ambiental, mas é também um prejuízo social muito grande. Nós temos aí, né, circulando uma petição, uma PLIP, que é um projeto de lei de iniciativa popular, que chama Amazônia de Pé, né, que
que pede, né, e que nessa PLIP a principal reivindicação é isso, a destinação dessas terras, seja para unidade de conservação, seja para terras indígenas, né, reservas extrativistas, quilombolas, né, territórios quilombolas, considerando que hoje, né, aonde tem população tradicional, a floresta se mantém de pé, né? Mesmo com todas as ameaças que se tem, mesmo com todas as invasões ainda, ter as populações que, né, estão nesses lugares, que têm um papel tão importante, desempenham um papel tão importante de guardiões, de manutenção de um modelo de vida, né, que se alinha com a floresta, né? Então, eu acho que isso é um ponto que é bastante importante a gente trazer também como uma das soluções, porque, né, se a gente for pensar na complexidade que é isso, né, é muito difícil a gente, né, pensar que uma solução só vai resolver, e não vai, né? Passa por um conjunto de fatores. Mas se a gente já começar a pensar, de fato, a avançar com regularização fundiária e ambiental, destinar essas terras, né? E aí, respeitando cada população que estão nesses territórios também, né? Sempre ouvindo, porque eu acho que é importante isso, garantir que essas populações elas sejam ouvidas, elas participem de qualquer decisão que sejam tomadas em seus nomes. Muito obrigada, Ângela. Eu acho que dizer primeiro que eu não deveria jamais ter conversado, professor Carlos Nobre, Thomas Lovejoy, Johan, mas você tem toda a razão. A sabedoria está aqui muito antes de qualquer um de nós chegar com a ciência, com os estudos, e enfim. E que eu acho que lembrar disso nunca é demais. Infelizmente, a gente tem que lembrar. Então, obrigada por trazer que sim, a gente entender o que dizem, o que já sabem e tudo que estão sentindo há muitos anos, né, enfim, milênios, a gente não vai a lugar nenhum. Então, obrigada por colocar. Eu acho que seus pontos todos levam muito ao que eu queria, já num âmbito mais de governança, de políticas públicas, perguntar para a Rosa, né, falasse um pouco desse papel. Quando a gente olha também o sucesso do momento anterior do PP Sedan 1, né, quando a gente teve ali o primeiro grande, digamos ali, plano de diminuição de desmatamento, o papel de criação de unidades de conservação, de terras indígenas, a gente tem essa oportunidade de novo também. Então, qual é, da perspectiva mesmo de destinação, né, da questão fundiária, os instrumentos que funcionam, que a gente já sabe, e o que está na mesa para esse momento também aqui de disputa que a gente está, né? Porque eu acho que tem algo que a gente precisa entender, que não podemos ficar à mercê também do governo de plantão. A gente precisa tomar decisões que sejam duradouras, sustentáveis. Então, de um lado, acho que a Ângela botou na mesa, vou perguntar para a Rosa e depois a gente vai aqui seguir essas questões. Obrigada, Lona. Primeiro, obrigada pelo convite, por estar nesse painel. Um painel muito importante para a Amazônia, para o Brasil e para o mundo, né? O tipping point da Amazônia não afeta só os brasileiros, afeta o planeta. Essa estratégia de criação de unidades de conservação é uma das estratégias mais importantes para manter a floresta em pé. O maior programa de florestas tropicais do mundo, que é o ARPA, Áreas Protegidas da Amazônia, hoje apoia a consolidação de 120 unidades de conservação, que somam 62 milhões de hectares. E esse programa sozinho apoiou a criação de 27 milhões de hectares de áreas protegidas na Amazônia. E aí tem uma implicação enorme, não só para manter a floresta em pé, mas muitas dessas áreas foram reservas extrativistas, reservas de desenvolvimento sustentável, que apoiam as comunidades que ali vivem, né, que garantem a permanência dessas comunidades no longo prazo. E garantindo a permanência dessas comunidades, garante a permanência da floresta, porque são comunidades que vivem da floresta, que são membros daquela área, né, daquela região, daquela floresta. Então, essa é uma estratégia. Além disso, essas áreas criadas foram criadas em vazios
que conectavam áreas existentes, tanto áreas protegidas existentes quanto terras indígenas. Então foram criados blocos enormes de áreas protegidas que ajudaram a coibir o desmatamento que estava vindo do sul. Você lembra, alguns anos atrás, tinha um arco do desmatamento, né? Esse arco do desmatamento foi um pouco coibido pela criação desse corredor de áreas que garante a permanência da floresta, e esse programa, há 22 anos, apoia essas áreas e ainda tem mais 15 anos de apoio. Garante a consolidação dessas unidades para que elas permaneçam no longo prazo, né? Não é um apoio, vou criar e vou largar. Vou criar e vou consolidar, vou apoiar as comunidades e tem um novo esforço de captação para investir mais ainda nas comunidades que nelas existem. Das 120 unidades que o ARPRA apoia, 60 são de uso sustentável. E essas comunidades, para que elas continuem lá, elas precisam melhorar a qualidade de vida, o acesso à saúde, o acesso à educação, para manter, inclusive, os jovens nessas áreas, né? Que eles são os nossos futuros. A gente precisa que eles tenham uma qualidade de vida que permita que eles continuem lá no longo prazo e tenham seus filhos e continuem novas gerações. Então, a criação de áreas protegidas é uma das estratégias mais baratas e mais importantes, porque o custo de manter uma unidade é infinitamente menor do que o custo de você ter que refazer, ter que plantar, ter que refazer os benefícios e os serviços ambientais que essas áreas provêm, né? A gente sabe quanto que é caro a todos os desastres que a gente está sofrendo por causa das mudanças climáticas. Seja seca, seja incêndio, o custo é muito maior do que manter a floresta em pé. E unidade de criação e a criação de unidades é uma estratégia extremamente bem-sucedida. E o governo federal está com esse propósito de criação de áreas em terras devolutas, priorizando terras indígenas e comunidades locais. Essa é a prioridade do governo, que eu acho que tem essa dupla intenção, né, de manter a floresta em pé, mas também de dar condições para as populações que vivem lá, de uma segurança de longo prazo, para que eles permaneçam e façam que a floresta também continue por lá. Então, que bom, e assim tem que ser, né? Como a Ângela lembrou aqui, quer dizer, são essas áreas que estão de pé, as áreas onde, na verdade, tem, né, as populações tradicionais, enfim, os grupos indígenas, porque, enfim, as outras estão sendo griladas, invadidas, enfim, acho que a gente, nada melhor do que ter os guardiões certos. Então, a gente precisa acelerar esse processo, mas a gente sabe que tem também uma série de etapas que são situações absolutamente delicadas e que demandam a análise criteriosa. Então, só posso desejar muita sorte, torcer todos os dias para que a gente possa avançar. Eu acho que além, né, ligando aqui um pouco do desafio, de um lado a gente precisa frear, coibir todo esse desmatamento, e de outro a gente tem uma tarefa hercúlea, que, como você disse, é mais cara, é mais desafiadora, que é restaurar. E a gente tem aqui nessa mesa, acho que um dos restauradores mais famosos do Brasil aqui, enfim, alguém que está colocando de pé um modelo de produção de alimento com biodiversidade, com conservação, muitas vezes desafiando paradigmas, preconceitos. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente tem que testar. Só por alto aqui, se a gente fosse olhar a NDC atual, a gente não sabe a nova que está para chegar, mas tem pelo menos 12 milhões de hectares para serem restaurados. O Valmir é aqui um exemplo e uma referência realmente no restauro produtivo. Então, queria, Valmir, que você falasse para a gente um pouco como isso se dá, os modelos que você tem testado, né, o que aqui nesse momento é mais importante para a gente conseguir fazer, que chegue de fato, e que, obviamente, nessa escala de 12 milhões, a gente tem que ter mais Valmirs, né? Mas, assim, o seu papel tem sido algo, acho que, fundamental. Então, ouvir de você onde você está nessa missão e como é que você conta um pouco como é esse trabalho para a gente. Então, obrigado, Ilona, é um prazer estar aqui hoje. Boa tarde a todos e todas.
A gente vem construindo uma empresa, e mais do que uma empresa, um grupo de organizações, né? A gente na Belterra hoje tem a Belterra, tem o Instituto Belterra, que é uma entidade de inovação, de promoção de P&D, de pesquisa, desenvolvimento e inovação, e a gente criou agora mais recentemente a Rio Capim, que é uma empresa focada em pecuária sustentável. Essas 3 organizações, a gente tem foco no uso da terra, que é esse desafio, né? Como que a gente reorienta o uso da terra nessa parte da Amazônia e outros biomas brasileiros, né? Cerrado, Caatinga, que a gente Mata Atlântica, que a gente também atua, mas como que a gente reorienta as áreas que já foram desmatadas, que já foram convertidas e que hoje são usadas ineficientemente, né? Então, nós temos 1/4 do Brasil, 200 milhões de hectares ocupados pela pecuária, 80 milhões de hectares dessas áreas estão em degradação. Aqui na Amazônia são mais de 10 milhões de hectares em estágio médio e avançado de degradação da terra. Então não é simplesmente o fato de ter desmatado a terra, de ter desmatado a floresta, é o fato de estar degradando a terra, de estar perdendo o potencial produtivo. Essa terra degradada está degradando os nossos rios, porque parte desse solo está sendo carreado por erosão para os rios. Então é uma sequência de impactos negativos extremamente degradantes e que no final das contas não gera benefício para a comunidade, não gera renda, né? A gente tem hoje aqui na Amazônia provavelmente mais de metade dessas áreas ocupadas pela pecuária com menos de uma cabeça de boi por hectare, ou seja, nós estamos falando que a gente usa 1 hectare de terra para produzir uma cabeça de gado por ano. Isso significa uma renda média por hectare para esse produtor abaixo de R$150. Então nós estamos falando que 1 hectare de terra para produzir uma cabeça de gado por ano vai deixar uma renda líquida na mão desse produtor de R$150. É muito pouco recurso para o uso dessa terra. Portanto, é uma sequência de problemas que é tanto ambiental, quanto social, quanto econômico. Ao passo, né, ao lado disso, nós temos a maior biodiversidade do planeta, que são a riqueza dos nossos biomas. Nessa biodiversidade, nós temos um conjunto imenso de plantas, de espécies, com potencial de uso econômico, alimentício, industrial, para cosméticos, para medicamentos, para óleos, etc. Portanto, nós temos um potencial imenso de gerar riqueza a partir das espécies vegetais dos nossos biomas. Aqui na Amazônia, particularmente, certamente, é onde a gente tem o maior cardápio possível de usar espécies que já são hábitos alimentares das nossas comunidades, açaí, cacau, cupuaçu e etc. Plantas que têm potencial para usos diversos, copaíba, cumaru, andiroba e etc. E tudo isso pode ser integrado no que a gente chama de sistemas agroflorestais, que é uma combinação de espécies agrícolas de ciclo curto, banana, mandioca, feijão e etc., com uma formação de florestas que vai sendo recomposta ao longo dos anos, né, onde o cacau e o cupuaçu e o açaí começam a produzir a partir do 3º, do 4º, do 5º ano, enquanto isso uma castanheira, uma andiroba, uma copaíba estão crescendo para começar a produzir lá a partir do 8º, do 10º, do 15º ano. Então, os sistemas agroflorestais são sistemas que de alguma forma imitam a natureza, no sentido de que a gente conduz um processo de sucessão ecológica, de plantas de crescimento mais rápido, que vão preparando o terreno para as plantas de crescimento mais lento, mas essa sucessão ecológica, ou essa imitação da sucessão ecológica, é feita de forma planejada para gerar o maior benefício econômico possível, né? Como que a gente planeja o uso de espécies de valor econômico para gerar renda para essas populações. Então hoje, quando nós falamos de 1 hectare de cacau, por exemplo, né, que a gente está vivendo hoje uma crise imensa de cacau no planeta, né? Esse ano a gente começou o ano com cacau valendo $2.100 a tonelada. Ele chegou em julho a $12.000 a tonelada e hoje está $8.000 a tonelada. Então a gente quadruplicou o preço da tonelada de cacau esse ano. Então o mundo está precisando de mais fornecimento de cacau, né? 1 hectare de agrofloresta de cacau, hoje, nos preços atuais, que são preços muito, muito altos, chega a produzir R$100 mil de renda bruta por hectare, né? Isso certamente dá uma renda líquida de mais de 50, 60, 70 mil reais por hectare. Ou seja, não dá nem para comparar com pecuária, não dá nem para comparar com soja, não dá nem para comparar com nenhuma outra commodity. Ou seja, é um potencial de geração de renda muito, muito grande. Claro que o cacau não vai ficar nesse preço, né? A gente está numa crise, mas mesmo ele caindo para $2.000 a tonelada, nós estamos falando aí certamente de algo em torno de 20 a 30 mil de renda bruta por hectare ano, né? A partir do 3º, do 4º, do 5º ano. Então, ou seja, são modelos altamente produtivos e ao mesmo tempo regenerativos, porque no momento que a gente recupera uma área degradada com sistemas agroflorestal, nós estamos protegendo o solo, porque é uma espécie perene, a gente vai estar o tempo inteiro protegendo e reincorporando matéria orgânica naquele solo, a gente reconecta fragmentos de floresta, portanto a gente reconecta
impacta corredores ecológicos, tráfego, movimentação da biodiversidade, etc. A gente ajuda a reter água no solo, portanto a gente melhora a qualidade de retenção no solo e isso aumenta a alimentação dos nossos copos de água, ou seja, os rios voltam a fluir, os rios voltam a ter água. Então é um conjunto de benefícios, naquilo que a Rosa falou dos serviços ecossistêmicos, que são restaurados a partir da restauração desses modelos produtivos. E eu acho que o nosso grande desafio aqui na Amazônia é não olhar apenas para esses modelos que são mais intensivos em biodiversidade, que são os sistemas agroflorestais, mas a todo um espectro, digamos assim, uma escala de regeneração, que mesmo modelos produtivos agrícolas, mesmo monoculturas tradicionais da região, deveriam incorporar um manejo mais adequado de solo, deveriam reduzir impacto. Isso vem acontecendo, não na velocidade que a gente gostaria. Então, por exemplo, nós criamos a Rio Capim, porque a gente acha que não dá para enfrentar o desafio da terra na Amazônia, dessa parte da Amazônia ocupada, sem falar da pecuária, né? A pecuária está em 99% dos imóveis rurais de pequenos, médios e grandes produtores. Portanto, enfrentar esse desafio e reduzir a área ocupada da pecuária, de sair de meia cabeça de boi por hectare para 4, 5, ir para modelos regenerativos, que a gente incorpore sistemas silvopastorizo, ou seja, plante árvores nesses espaços, utilize leguminosas para alimentar esse pasto, que não apenas a grama ou a pastagem tradicional. Portanto, a gente pode ter sistemas mais sustentáveis, reduzindo o impacto dessa área ocupada pela pecuária, principalmente imaginando sistemas de pastagem com leguminosas que evite a necessidade do fogo, né? Porque a Ângela falou do fogo que é promovido pela grilagem, certamente em escala, né? A maior contribuição do fogo, dos danos, vem dessas ocupações ilegais, mas as práticas agrícolas, especialmente na pecuária, de renovação de pasto, é um risco alto de fogo, porque esse fogo escapa para a floresta, esse fogo escapa para as outras áreas. Portanto, pensar modelos mais sustentáveis, regenerativos de pecuária, é fundamental para a gente pensar o impacto em larga escala nessa floresta desmatada, nessa Amazônia desmatada do entorno. E enfrentar o tip point é isso, é proteger as áreas de floresta, com povos, comunidades, unidades de conservação e etc., mas é também recuperar essa borda da floresta para diminuir a pressão que essa borda exerce sobre as áreas ainda florestadas da Amazônia. Então acho que é uma combinação de iniciativa e a gente precisa de todas elas. Não é uma questão de escolher entre unidade de conservação, entre sistemas agroflorestais, entre rever o modelo de agricultura, os modelos produtivos que a gente tem na Amazônia. A gente precisa melhorar todos eles ao mesmo tempo e numa escala muito rápida para que a gente consiga evitar o tipping point. Maravilha, Valmir, acho que é isso mesmo. Enfim, depois eu volto para como é que a gente vai destravar isso na escala que a gente precisa. Mas acho que algo que você falou também, que eu acho que temos que vencer, porque tem muito preconceito sobre modelos. Acho que a gente entender que precisa de todos. Vamos precisar, óbvio, de restauro ecológico em larga escala, porque há regiões com pouquíssima resiliência, né? E aí, Rosa, depois você também diz para a gente o que a ciência já sabe desse restauro, porque a gente fala, a gente vai conseguir reconstruir essa floresta dessa forma, porque aí os rizomas e, enfim, toda essa inteligência que está aqui, né, enfim, há tanto tempo, mas para a gente dizer que para enfrentar o que a gente tem que enfrentar e trazer alternativas para as pessoas que aqui estão, acho que os modelos produtivos, eles são também muito promissores. Então, acho que agradecer essa coragem de testar e de estar se colocando aí com seriedade e com integridade para fazer, porque não é fácil, a gente sabe disso. E eu queria ir para o Pedro agora. Pedro, também falando aqui, a gente está num painel muito honesto, então está todo mundo trazendo os problemas e as soluções. E Pedro, acho que a gente sabe, né, que o setor minerário ele tem esse histórico de uso do solo que precisa ser melhorado, né? Eu acho que a gente resolveu encarar isso de verdade. Acho que essa conferência é prova desse diálogo, dessa tentativa. Então, seja acho que mineração industrial, nas pequenas atividades mineradoras, a gente está vendo aí pelo menos intenção e de algumas empresas, acho que já demonstração. O que você consegue trazer para a gente aqui o que está acontecendo, qual o papel desse setor quando a gente fala em conservação, mas também na restauração da biodiversidade, por favor. Opa, obrigado, Ilona. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre esse tema. É um tema bem delicado, né, mas que o setor acho que tem um papel muito importante nesse contexto. Então, para a gente ter uma ideia, né, o Brasil em 85 ele tinha cerca de 5.000 hectares de áreas mineradas. Né? Hoje em dia tem 366 mil hectares. O crescimento é muito grande, mas as áreas são diminutas comparado com as áreas de exploração de outras atividades econômicas que tem na região. Né? E desses 366 mil, 196 mil hoje é garimpo. Né? Vamos chamar assim, atividade de pequena escala.
que não é mais tão pequena assim. E 170 mil é a indústria da mineração, mecanizada, estruturada e organizada, né? E nesse tempo recente, a extensão de área minerada por garimpo ultrapassou a área industrial em 2019, né? Então, nos últimos 5 anos, né? Isso só havia acontecido em meados da década de 80. Vocês lembram da Serra Pelada? Então, entre 85 e 88, a área de garimpo no Brasil já foi maior que a área explorada pela atividade industrial da mineração, né? Então, são momentos importantes, né? São crises globais que ocorreram nessas épocas, onde o ouro, principalmente, o garimpo, hoje na Amazônia é ouro, passa a ser uma commodity muito importante. Por quê? Porque é o bem onde o investidor vai buscar a sua reserva econômica, né? Então, nesses tempos recentes, a gente vê que em 2021, né, o garimpo cresceu 625% em relação a 2010. Né? Isso dentro de terra indígena. E cresceu 352% dentro de unidades de conservação, né? Esses dados são pesquisas nossas junto com o MAP Biomas, né? Que a gente tem o prazer de integrar essa rede. E quando a gente vê esses grandes números e leva um pouco para a área econômica, a mineração no estado do Pará é chave, né? São 145 bilhões de reais gerados, né? Isso representa hoje 42% da produção mineral brasileira, ou seja, nós vivemos num estado minerador, né? O ferro representa 120 bilhões desse total, né? E isso representa 48% da produção de ferro brasileira hoje, né? E aí, só para encerrar um pouquinho essa avaliação econômica, eu diria assim, a área ocupada pela mineração de ferro, né, ela é de 65 mil hectares. Traduzir um pouquinho para alinhar um pouquinho com o que o Valmir estava comentando, né? Eu fiquei impressionado, né? Uma cabeça de gado por hectare, 65 mil cabeças de gado. Você sabe quantos bilhões de reais são produzidos em 65 mil hectares de área de minério de ferro? 8 bilhões de reais. É o que a indústria da mineração produz em 65 mil hectares. São produzidos 8 bilhões de reais. Isso em 2017. Se a gente dividir essa produção pela área, isso dá 97 milhões de dólares por quilômetro quadrado. É surreal, né? Quando a gente compara com outras atividades. O ouro, vamos chamar assim, que é o que atrai o garimpo, ocupa 485 mil hectares. É uma área quase que 10 vezes maior do que o minério de ferro. Só que só gera 294 milhões de dólares. Isso dá 1,3 milhões de dólares por quilômetro quadrado, né? Então, a mineração industrial hoje, né, muito controlada pelos órgãos, né, fiscalizadores, gera uma riqueza infinitamente maior quando comparada com a outra mineração que não tem uma regulação, né, que muitas vezes é feita de forma que não segue a legislação brasileira, né? Então, eu acho que hoje a gente tem uma série de políticas, né, tem que ser multiatores, multifoco, para a gente tentar reduzir essa degradação, né, causada pela atividade garimpeira, né? Então, e como a indústria que gera tanta riqueza nessa região pode investir para melhorar desacelerar e deixar a gente mais longe do tip point, investindo em programas de recuperação ambiental das áreas mineradas na Amazônia e ir além da área minerada, né? Recuperar o que já está degradado por outras atividades. E eu acho que isso é um pouquinho do que a gente está vendo hoje no mundo, que é o que eles estão chamando de um capitalismo consciente, né? Você tem que ser responsável pelas comunidades,
né, e pelo ambiente onde você atua e além dele. Obrigada, Pedro. Vou pedir para a Josiane continuar nessa pegada, né? E eu acho que essa questão que hoje é muito claro que não basta só recuperar, você tem que ir além, né? Tem um termo em inglês que chama natureza positiva, a gente ainda não adotou ele aqui, que não basta você cobrir o dano, você tem que ir além dele. Eu acho que não tem outro jeito, dado o que a gente tem. E certamente as empresas que estão nessa perspectiva têm esse potencial. Aí, Josiane, queria ouvir de você um pouco como, né, você está na Alcoa, como é que vocês veem essa contribuição, e aqui em especial para a Amazônia também esse olhar para restauro e conservação. Obrigada, Ilona. É uma alegria enorme estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite e dividir esse painel com todas essas pessoas. É uma alegria enorme. Eu acho que eu concordo muito com o que o Pedro falou e todos vocês. Acho que a chave é realmente as áreas protegidas, mas quando a gente fala de empresas, eu queria voltar um pouco na origem da gestão dos impactos, né? Eu acho que a gente precisa verdadeiramente e cientificamente identificar e avaliar os impactos causados pela atividade da mineração. Eu entendo toda a questão do garimpo colocada, né, Pedro, que realmente é uma atividade descontrolada, mas quando a gente está falando de atividades licenciadas, atividades regulamentadas como a atividade de mineração industrial, a gente tem que se pautar num processo robusto de avaliação de impactos e que depois vai conduzir ao processo da hierarquia de mitigação, né? Então, a gente está falando de evitar os impactos em primeiro lugar, minimizar, recuperar ou restaurar e compensar. Mas, no caso da Amazônia, né, a gente já olhando o tipping point, eu acho que evitar é a chave, né? A mineração, ela já superou essa fase de um planejamento pobre, eu vou chamar assim, né? O que a gente espera das empresas é o que tem se discutido como o smart mine, né? Uma mineração inteligente. E essa conta da mineração inteligente, ela é do planejamento de mina, ela é do beneficiamento, né? Então, como é que as empresas vão fazer para concentrar mais minérios, para gerar menos rejeitos, né? Onde estão os nossos engenheiros de minas e geólogos que estão produzindo essas tecnologias para cada tonelada de terra movimentada gerar ainda mais riqueza, né, Pedro? Quanto mais minério a gente concentra de cada tonelada de terra movimentada, maior essa conta que você acabou de fazer, né? Então, o Smart Mine, ele perpassa muito mais por essa inteligência ambiental, né? É uma concentração do que, de fato, a gente pode extrair, né? Causando o menor dano possível. Mas, além dessas inovações tecnológicas, né? Disposição de rejeito a seco, né? A maior concentração de minério, tudo isso, a redução da utilização da água, né? Quando a gente fala em biodiversidade, eu acho que a gente, principalmente aqui na Amazônia, a gente tem um olhar muito focado em floresta. Mas a Amazônia, né? Eu sou de Minas Gerais, mas moro na Amazônia já há algum tempo. Eu moro em Juruti, lá onde a Alcoa tem a operação. E eu falo que o Rio Amazonas ele é um deus, né? Ele é uma deusa, né? Então, o que se tem de biodiversidade aquática na Amazônia, né, é inacreditável. Então, a mineração ela tem que ser menos consumista em recursos hídricos, né? E isso perpassa por essa inteligência de planejamento. Mas também, eu acho que tem medidas simples que a gente pode fazer no dia a dia, né? Então, na mineração de bauxita, que é onde eu atuo atualmente, tem medidas simples, né? Então,
utilizar os serviços ecossistêmicos como um benefício para a própria operação é uma das questões, né? Então, a proteção da borda do platô, né? A mineração da bauxita, ela acontece ali no topo do platô, e as nascentes e os igarapés começam ali na floresta de encosta, né? Então, a Alcoa atualmente minera até um limite dessa borda, utilizando do próprio serviço ecossistêmico de controle de erosão para proteger essa floresta de encostas, os igarapés, a biodiversidade aquática, os peixes, que é muito importante naquela região para as comunidades locais, conforme a gente já falou aqui. Então, são medidas que não dependem tanto de tecnologia, mas do entendimento do funcionamento da floresta, né? E, por outro lado, eu super concordo com você, Ilona, que além de fazer tudo isso que eu disse, de honestamente identificar os impactos e aplicar a hierarquia de mitigação, não é suficiente mais, né? A gente tem que fazer além. E o além, ele está aí no degrau da compensação, que tem duas vias, né? A restauração de áreas degradadas não pela empresa ou pela atividade de mineração. Então, nós estamos falando muito, né, Valmir, dessa parceria das áreas ocupadas, principalmente pela pecuária extensiva, com baixa produtividade, e eu acho que sim, as empresas têm um papel importante nisso, mas também da proteção, aí na linha do que a Rosa falou, das áreas protegidas, né? Mas essas áreas protegidas, aí no conceito da perda evitada, né? Quando a gente identifica áreas que estão em intensa pressão pela degradação, elas de fato vão trazer muito ganhos quando são protegidas, né? E aí essas são as duas chaves. Mas eu acho que também a gente tem falado bastante, não só a Alcoa, mas as empresas, da história ou do conceito do no net loss, né? Que está muito associado a essa natureza positiva que você disse, né? E a gente precisa avançar ainda na mineração do ponto de vista científico. Eu sei que o ITV tem trabalhado muito nesse sentido, de como a gente vai medir esse no net loss, né? E nesse sentido a gente tem trabalhado com a Universidade de São Paulo, algumas outras instituições de pesquisas para estabelecer essas métricas, né? Eu acho que não só as empresas precisam, mas a sociedade de maneira geral precisa entender como a gente vai medir a biodiversidade em todos os seus níveis, né? Eu sou uma... Eu ressalto muito essa questão da gente não olhar só para a floresta. A floresta amazônica, né, a Amazônia, ela tem uma diversidade genética muito grande, né? A biodiversidade aquática. Então, eu acho que essas métricas elas precisam sair desse âmbito florestal somente para esses outros âmbitos de diversidade biológica, para que a gente consiga cobrar das empresas que elas estão atingindo esse prometido no net loss com base ali em fatos e dados, né? Eu acho que é nessa linha de numérica mesmo que a gente ainda precisa avançar aí com os pesquisadores. Não, totalmente. Hoje a gente conhece muito pouco sobre, enfim, as espécies aquáticas, os mangues, enfim, a gente agora discutindo toda a questão do petróleo, a gente vai descobrir, né, enfim, o maior corredor de mangues que a gente tem no Brasil está ali no Amapá, né? Na verdade, dizem que é a maior extensão de mangues do mundo. Está bem aqui na nossa costinha ali no Foz do Amazonas, né? Então, assim, a gente não sabe disso. E mangues tem um papel aí no serviço ecossistêmico, né, de sequestro e armazenagem de carbono absolutamente fundamental. Acho que é super importante esse ponto da gente avançar para a biodiversidade aquática também. Eu acho que o momento é importante, porque essas informações têm que estar na mesa para a gente ver, de fato, o que a sociedade, o que vale mais, né? O que a gente quer. Eu acho que sem essas informações a gente não consegue fazer, tomar decisões acertadas que levem em conta, enfim, todo o potencial. Eu acho que isso é fundamental. E eu queria voltar para a Rosa, e vou fazer mais uma rodada rápida, e já pedir também para quem está aqui que tiver perguntas, mande aqui para eu poder já escolher as perguntas para a rodada final da plateia. Então, vou fazer uma rodada mais rápida aqui, a gente abre
para a turma. Então, estou pedindo aqui, já tem algumas perguntas, mas mandem mais. E, Rosa, acho que quando a gente pensa essa abordagem de restauro florestal no âmbito ecológico, né? Enfim, a importância também de se fazer isso, acho que hoje temos aí como aliado, e quando a gente pensa, se tiver alta integridade, mais o mercado de carbono. Eu tenho estudado e faço parte de um painel internacional sobre crédito de biodiversidade, que ainda é muito incipiente, mas que eu espero que chegue logo, porque acho que abarca mais todos esses serviços que são prestados para nós, né, pela natureza. Então, fala um pouquinho para a gente sobre restauro, sobre essas formas também da gente financiar, que é uma atividade, como o Valmir falou, que é cara, né? E como é que é a perspectiva de vocês sobre isso? Obrigada, Lona. Deixa eu só dar uma informação aqui. O Salgado Paraense, que é a costa do estado do Pará, tem manguezais maravilhosos, estão todos protegidos com reservas extrativistas marinhas. Que bom. É um lugar maravilhoso e protegido. Eu sou fã do Valmir, ele sabe disso, do trabalho que ele faz, eu acho importantíssimo. Produção de alimentos é algo que a gente tem que prestar muita atenção, e ele, usando essas áreas degradadas para fazer essa produção, tem mais do que um duplo sentido, né? Vários ganhos nisso aí. Mas a gente precisa também de restauração ecológica, né? Não principalmente, mas muito também ligado à produção de água. A gente sabe que a terra indígena do Xingu, as nascentes estão todas fora do Parque do Xingu. Então, o ISA faz um trabalho maravilhoso há anos de restauração das nascentes, porque as comunidades indígenas dentro do Xingu estão sofrendo com a diminuição de água e de peixe. Então, esse outro lado da restauração ecológica é fundamental. E ele também traz benefícios sociais e econômicos. Se nós conseguirmos estruturar a cadeia da restauração, você vai estar gerando um número enorme de empregos, né? Não só na coleta de sementes, mas na produção de mudas e no plantio, que tem pelo menos 3 anos de acompanhamento aí para que a natureza, então, vá sozinha. A gente tem que dar uma ajudinha, porque muitas áreas já foram bastante degradadas, mas com 3 anos de acompanhamento, de restauração, você deixa a floresta volta. A floresta tem a capacidade de voltar se o solo não estiver muito detonado. Então, a restauração ecológica é fundamental para a gente recuperar o que nós já perdemos na Amazônia e garantir que o tipping point não passe do 1,5 onde nós já chegamos, né? Então, esse investimento na restauração é importantíssimo, e a gente tem conseguido, no FUNBI, com os projetos, reduzir o valor do custo dessa restauração, dessa cadeia de produção, né? A técnica da muvuca, que é usada lá pelo ISA, é muito barata, comparado com outras técnicas. Em algumas regiões, você precisa realmente levar as mudas, porque só a semente não é suficiente para restaurar, mas a gente tem conseguido, sim, trazer esse preço para valores mais factíveis, mais reais de restauração. E eu acho que aqui no Pará tem uma meta de restauração de 7 milhões de hectares, que gera um valor enorme em termos de econômicos e de emprego, geração de renda para essas comunidades que estão menos assistidas. Então, eu acho que ambas as iniciativas aqui de restauração ecológica e restauração para a produção de alimentos, e essa novidade agora também com gado, é mais uma das ações que nós temos que fazer. Como foi dito aqui também, não existe um silver bullet, né? A bala de prata não existe. É uma série de ações, uma série de atividades que tem que ser levadas adiante com seriedade, com responsabilidade, para a gente evitar um desastre maior ainda do que a gente já chegou, de onde nós já chegamos.
Não, super. Eu vou perguntar para a Ângela aqui, mas eu acho que o importante é a gente entender, né? Enfim, eu acho que a Amazônia 2030 explica muito bem as diferentes Amazônias e que cada parte dessa Amazônia vai demandar um tipo de atividade para se regenerar. Enfim, algumas é isso, vai ser restauro ecológico e só, né? E assim, por favor, tirem o eucalipto disso. Estou aqui já falando demais, mas assim, é restauro ecológico mesmo, né? De nativas, e da gente conseguir frear ali, falar daqui não passa, né? De fato, fortalecer fronteiras que a gente precisa para a segurança dessa floresta. Mas eu acho que, enfim, abrindo mesmo esse leque da restauro produtivo, queria falar com a Ângela sobre sociobioeconomia, porque também tem algo aqui que a gente falou um pouco, né? Enfim, a própria agrofloresta traz essa perspectiva de você ter carros-chefes ali de produtos que possam contribuir, mas tem muito mais e faltam incentivos, né? Eu acho que a gente fala, mas esses modelos econômicos não param de pé. A gente fala, não para de pé porque qualquer economia que começou a parar de pé foi subsidiada, foi incentivada, né? E por outro lado, a gente não tem pago nas economias tradicionais pelo uso do capital natural. Então também para de pé porque a gente bota na conta de externalidades, que a gente fala, para de chamar externalidade, vamos falar, né? Porque isso na verdade tem um valor, que muitas vezes é impagável, não tem preço, mas tem valor. Então se a gente tem valor, vamos canalizar para atividades que possam estar sendo sustentáveis. E aí, Ângela, do seu ponto de vista, que incentivos são esses? Como é que a gente pode trazer mais luz para que essas atividades que são ainda menores, que não têm, enfim, uma cadeia, né, formada, floresçam e tragam para as pessoas, né, tragam esse impacto e de permanência também das comunidades locais? Sim. Não, mas quem disse que a gente não tem cadeias fortes, né, na floresta? Acho que a borracha, a castanha vem se consolidando muito. Mas aí eu queria também, emendando nesse assunto, puxar um pouco, né, da fala da Rosa, quando ela falou na questão da juventude, né? Que o nosso filósofo Chico também, ele falava do como a juventude, sobretudo dessa geração, seria importante para dar continuidade, né, ao fortalecimento dessas identidades, né, a manutenção do próprio território, da própria reserva extrativista, né, que, para complementar mais ainda, reserva extrativista, que são esses territórios que hoje ocupam um grande percentual de Amazônia, se espalharam para os manguezais, para a zona costeira, né, do Brasil. Ela é uma ideia que nasceu no seringal, que nasceu desses seringueiros. Então, quando a gente fala que a solução está mais perto do que a gente imagina, é sobre isso que a gente está falando, né? Então, assim, foi um movimento de seringueiros puxados por Chico Mendes e seus companheiros, que inclusive temos um deles aqui presente, né, que esteve participando de um painel mais cedo, que foi o Júlio, né? Então, essa solução, ela hoje é uma das melhores soluções em termos de proteção de território, porque quando você vai olhar, por exemplo, para o caderno de conflito no campo da CPT, a gente acaba não vendo pessoas em situação de extrema violência que estão nas reservas extrativistas. Infelizmente, a gente vê muitos assentados, muitos indígenas, né? E essa forma de território, ela traz uma segurança, né? E foi uma luta que muita gente deu a vida, né, por essa conquista, e eu acho que, assim, e a juventude, ela tem um papel primordial para que esse território continue existindo, mas ela também precisa ter as condições para isso, né? Todos que estão na Resex, nas reservas extrativistas, seja nos territórios indígenas, quilombolas, ribeirinhos, todas as comunidades locais, né, elas precisam ter condições de bem-estar social para estar nesses lugares, né, fazendo esse papel tão importante. Isso passa, né, por essas cadeias dos produtos da floresta, da sociobiodiversidade, assim. Porque o olhar que se tem sobre a Amazônia, em primeira mão, em relação a esses produtos que são commodities, são produtos de mercado. É a carne, né? É a soja, é a madeira, são os minérios, né?
porque contribuem com o PIB do Brasil. Mas quando a gente olha, né, do tanto de criatividade e do tanto de potencial que a Amazônia tem, que sequer foi explorado ainda, foi olhado com cuidado, né, pela ciência, a gente percebe o tanto de potencial de contribuição que essa Amazônia tem para dar também, né, tem para contribuir com esse PIB a partir desse olhar, né, mas esse olhar mais de cuidado, mais cuidadoso, esse olhar mais solidário, né, com as suas populações e com a própria floresta, com a própria natureza, né, essa coisa de olhar, né, a Amazônia como apenas uma fonte de matéria-prima nos trouxe até aqui também. Mas existem tantas soluções a partir, né, se essa população foi capaz de pensar nesse território do jeito que ele é hoje, né? E como que não pode pensar a saída da sociobioeconomia, porque também isso é uma disputa de narrativa muito forte que o agronegócio faz, né? Que está nas TVs dizendo que o agro é pop, o agro é isso, é aquilo, é a salvação, né, do mundo, quando o agro nos trouxe até essa situação calamitosa aqui também, né? Então, pensar nessas cadeias, por exemplo, hoje, a Veja, né, que é uma indústria de calçados francesa, ela paga por serviços ambientais da borracha. Então, tinha muita gente que não estava mais extraindo o látex, né, e passou a extrair a partir dessa remuneração que olha também, né, para como ele está cuidando do seu território, da sua colocação, como que ele está evitando o desmatamento, né, mas que olha também, inclusive, o papel da mulher nesse território, né, como é que a mulher, estando nesse lugar, sendo uma pessoa que contribui também para a geração de renda, ela se enxerga como uma pessoa produtiva, não só a dona de casa, mas uma pessoa que contribui fortemente também para a composição de renda desse lugar. A gente tem, por exemplo, a Cooperacre, uma das maiores cooperativas, né, central de cooperativas da América Latina, que congrega e que, né, abarca aí muitas famílias também, né, que estão na produção da borracha, do açaí, do cacau. Então, em todo lugar a gente tem boas iniciativas, né? Eu acabei antes de vir para cá, eu passei lá embaixo, naquela feira da Amazônia, está lá a dona Nice Quilombola do Maranhão, vendendo seu óleo de babaçu, né, da Amazônia do Maranhão, vendendo seu óleo de babaçu. Está lá a dona Nena vendendo seus chocolates feitos a partir do cacau da Ilha do Cumbu. Está lá a Kátia, da Natribo, vendendo seus acessórios feitos a partir do látex, lá das mulheres da Ilha de Cotijuba. E é fortalecendo essas cadeias também desses pequenos negócios que a gente vai tirando a Amazônia das mãos, né, do agronegócio, do garimpo e da mineração ilegal também, né? Porque eu acho que também é uma escolha que a gente vai ter que fazer na vida, né? Porque lutar contra o garimpo ilegal é extremamente necessário, mas eu acho que as mineradoras também vão ter que rever isso, né, suas práticas também, pensar em como que como que a ciência já avançou tanto, como que a tecnologia já avançou tanto, já achou solução para muita coisa, por que não acha solução para esses objetos que precisam até hoje usar minério? Aí a gente vem, por exemplo, falar do carro elétrico como uma solução também, né, para redução ou para extinção da emissão dos combustíveis fósseis, porque isso é uma luta que a gente precisa fazer também, né? Mas precisa de lítio, precisa de estar cavando a terra para extrair o lítio. Como é que os nossos equipamentos que a gente usa no dia a dia, eles podem ter componentes que não vão agredir, que não vão devastar a natureza? E aí eu penso em tanta coisa, penso em Maceió, com 5 bairros que foram, né, afundados assim por causa de extração de minério, porque eu sei que existe uma intenção de fazer uma coisa mais legal, sabe? Mas falta isso também, pensar que outras soluções é possível
para substituir esses elementos, porque, de fato, mesmo sendo legal, regulamentado, não sei o quê, a gente também vive, mas aí eu não sei se eu continuo, porque eu queria entrar em outra coisa. A gente vive e eu vou continuar, só um minuto. A gente vive num país, eu acho que no mundo, né, onde tem um problema que todo mundo tenta enterrar, que é a corrupção. E a corrupção que a gente está falando não é só os 70 bilhões que o Brasil perde por ano de desvio de recurso público. Está também no agente que você falou lá no começo, no servidor, que apoia a grilagem de terra, no juiz, no desembargador, que apoia a grilagem de terra na Amazônia, que vende sentença. Não estou generalizando, mas isso é uma realidade, né? Em que, enfim, em que o dinheiro move tudo, né? Então, um licenciamento, né, aquele licenciamento que vai sendo, que nem a gente tem um PL do licenciamento aí, né, que pretende flexibilizar o licenciamento, esse licenciamento flexibilizado também, que vai promovendo situações como Mariana, Brumadinho. Então, assim, como é que a gente vai pensando em sair dessa enrascada, né, e pensar processos que, de fato, por mais que diz que de boa intenção o inferno está cheio, né? Então, por mais que se tenha boa intenção, vá se pensando nessa transição mineral aí que coloca a gente nessa situação de iminentes perigos, assim. Obrigada, Ângela. Enfim, muitas reflexões. Aí a turma vai pegando aí nos comentários. Antes de passar aqui para o Pedro e para a Josiane, eu queria falar, Valmir, vamos continuar aqui nessa pegada de bioeconomia. O que falta para destravar? Porque a Ângela falou, já tem cadeias, mas ainda não chega, ainda não está fazendo frente às economias ilícitas, né? A gente ainda não conseguiu ter, dizer, e a escala aqui é com respeito à natureza, mas a escala no sentido de chegar, de fato, como prosperidade para as pessoas, senão a gente vai continuar tendo o trabalho que muita gente está fazendo por subsistência, né? Mas que precisa mudar porque não é compatível com o que a gente sabe que tem que proteger. Então, o que falta aí para a gente destravar as bioeconomias? Não, Ilona, ótima pergunta. Eu acho que tem muita coisa acontecendo. Eu acho que o nosso grande desafio ainda é a escala, né? Então tem muita coisa em pequena escala acontecendo, muitas iniciativas, muitas frentes. Eu acho que pensando no desafio de escala, ou seja, se a gente está falando de restauração florestal, se a gente está falando de bioeconomia da floresta em pé, se a gente está falando de tudo isso, nós estamos falando de milhões de hectares, de dezenas de milhões de hectares. Nós estamos falando de milhões de produtores rurais, né, que precisam ser engajados, que transformem sua cadeia produtiva. Eu acho que tem uma questão de fundo que a gente, como país, olhar para as nossas prioridades, né? O Brasil não é exatamente um país pobre, a gente tem muita pobreza no Brasil, mas o país, né, a gente tem uma economia dinâmica. Se a gente for olhar para o investimento no agronegócio brasileiro, o nosso plano safra, né, de financiamento subsidiado todo ano está ultrapassando 400 bilhões de crédito ano subsidiado, ou seja, nós estamos dando subsídio para produzir soja, milho, boi, né? Por que a gente não consegue reorientar uma parte relevante desses subsídios para a cadeia do cacau, do açaí, para a bioeconomia da floresta, e tal? Como que a gente reorienta esse crédito, né? Como que a gente reorienta essas políticas públicas para ser capaz de apoiar mais fortemente, né, numa escala mais dinâmica, mais ágil, essas novas economias, que é o tema desse congresso aqui e tal. Então acho que esse é um desafio, que é a gente trabalhar com o setor público, reorientar os incentivos, reorientar as políticas. Tem muita iniciativa nesse campo. Eu acho que o estado do Pará é um estado que hoje lidera muito desses debates, mas tem outros estados na Amazônia e mesmo no governo federal, mas tem um longo caminho para se fazer, porque não basta simplesmente reorientar as prioridades, a gente tem que reeducar os bancos, né? Então hoje a gente está trabalhando muito forte com o Banco do Brasil. A gente levou agora, semana passada, a gente estava com 40 gerentes do Banco do Brasil na Bahia para conhecer um sistema agroflorestal, né? Porque pecuária, monocultura, isso já está nas páginas amarelas, lá desgastadas dos manuais de crédito, né? Esses novos modelos produtivos não têm referência, né? Não tem uma planilha que dê segurança para esses analistas de crédito para liberar um crédito facilmente. Então nós temos que fazer um trabalho de educação desses agentes de crédito para que eles tenham mais confiança nos novos modelos produtivos. Eu acho que olhando para a Amazônia, olhando para o Pará especificamente,
que é um estado gigantesco, com enormes desafios, eu acho que a experiência que a gente está vivendo na Belterra é muito indicativa desses caminhos, né? Ou seja, nós temos muita possibilidade de parceria com empresas que já conhecem o território, com empresas de outros segmentos. Então, a Belterra nasceu de um co-investimento, de um investimento inicial da Vale, a partir de uma meta florestal que a Vale instituiu, através da parceria com o Fundo Vale. A gente tem parcerias hoje com a Amazon, a gente tem parcerias com Cargill, a gente está discutindo parcerias agora com a Natura, com outras empresas da cadeia de chocolate. Então, ou seja, trazer essas empresas que já estão no território, que já desenvolvem iniciativas econômicas no território, que já conhecem o Estado, é muito mais fácil essas empresas investirem em novas cadeias do que um investidor de fora, que não conhece a Amazônia, que não conhece a região, poder investir. Então, acho que engajar essas empresas que estão no território, mesmo de setores diferenciados, né, trazer da mineração para investir no uso do solo, né, incubar novos negócios no entorno dessas operações, eu acho que tem um espaço imenso para ser desenvolvido, né? Então, acho que o que o Fundo Vale está fazendo é um belo indicativo disso, mas a Hidro aqui no território tem feito muita coisa, a Alcoa lá em Juruti, com o Juruti Sustentável, com o fundo, né, de Juruti, foi um exemplo bastante forte e tal, e tem vários outros exemplos que a gente pode operar. E aí sim, num segundo momento, casado com esse esforço de mobilizar o capital local, de mobilizar investidores locais, de mobilizar e tal, é atrair capital de fora, né? Então acho que a Amazônia e sobretudo a oportunidade da COP agora vai transformar a Amazônia numa vitrine, né? A gente vai ser muito exposto e a gente tem que usar essa exposição da forma positiva, de atrair parcerias, atrair novas alianças, atrair investimento para as cadeias que precisam ser apoiadas, né? Para as cadeias regenerativas, para a sociobioeconomia, para a cadeia da restauração florestal, para a cadeia da restauração ecológica, né? Eu acho que o mercado de carbono finalmente ganhou uma escala e um tamanho que permite financiar restauração ecológica em larga escala, o que até hoje não era possível, hoje está se tornando possível. Então, eu acho que nós temos que ter capacidade de mobilizar alianças de empresas, de organizações sociais, de governo, de startups e iniciativas para alavancar o investimento em larga escala. Nós estamos falando de bilhões de reais que precisam ser investidos por ano, né? Por ano, né? Então hoje a gente está em projetos de pequena escala, em projetos de tal, mas nós temos que ter a ambição de, por exemplo, você pega o Plano Safra, deve investir algo, se a gente for olhar o norte do Mato Grosso, o norte do Tocantins, essa borda da Amazônia, mais a Amazônia, mais o Pronaf, a gente deve ter aqui, sei lá, algo como 15 a 20 bilhões por ano de investimento do Plano Safra, mais o plano da agricultura familiar. Nós temos que ter investimentos nessa escala para a gente pensar a transformação da bioeconomia na região, na casa dos bilhões de reais em novos negócios. E aí, claro, tem tanto um desafio de alocação de capital, nós temos que trazer esse capital e reorientar, mas tem um desafio de mobilizar empreendedores, de mobilizar comunidades, de mobilizar empresas de pequeno porte, de mobilizar cooperativas, né, que organizem cadeias e produtos para que sejam capazes de dar vazão e dar uso a esse capital para que a gente de fato crie novas economias na Amazônia. Então acho que são múltiplos desafios e desafios que não serão vencidos sozinhos, né? Nós precisamos fazer aliança, nós precisamos fazer parcerias e fazer isso em larga escala. Perfeito, Valmir, obrigada. E Pedro, como é que o setor mineral pode incentivar essas novas economias? Eu acho que o Valmir já deu uma boa avançada aí, né, com todas as iniciativas e contribuições que, por exemplo, o Fundo Vale tem feito, né, junto com empresas privadas, com o setor produtivo, e eu acho que é continuar avançando nessa direção, né, gerar novas riquezas. Eu acho que um elemento importante é essa Agenda 2030, né, a política do ESG, novas empresas com novas visões, focado nessa política de implantação, de promovendo o desenvolvimento sustentável, né, é o que vai fazer com que isso avance, né? E o setor mineral, como os números têm mostrado, tem muito recurso, né? Então é possível ir muito além, né, do que o nosso compromisso legislativo de recuperar as áreas impactadas e mineradas, né, e ir além, né, fazer esse investimento nessas novas economias da Amazônia. Obrigada. Gente, antes de abrir aqui para as perguntas que a gente recebeu, eu queria perguntar para a Josiane também de que maneira, enfim, a Alcoa, mas também acho que os pares, né, trabalham com comunidades locais, com outros atores. Acho que nisso que o Valmir falou, que a gente tem que botar todo mundo junto aqui, olhando para territórios, pensando nesse desenvolvimento local, social, econômico. Como é que vocês estão pensando isso na relação também com conservação de biodiversidade, né? A Alcoa, em Juruti, é interessante que ela não tem propriedades, né? Então, as áreas onde a Alcoa
atua são todos de assentamentos coletivos, a maioria deles, né? Tem algumas propriedades individuais, mas a maioria são assentamentos coletivos. Então, esse tipo de projeto lá em Juruti é fundamental, né? Então, Val me falou realmente do fundo que a Alcoa iniciou lá, né? 15 anos, a Alcoa opera em Juruti há 15 anos. E criou o INJUS, o Instituto Juruti Sustentável, criou junto com a sociedade civil. Então, é um instituto que foi com um aporte inicial da Alcoa e que ele é muito interessante. Eu entendo super, Valmir, quando você fala da escala, mas o INJUS, ele abre edital de R$3.000, de R$5.000, para aquela cooperativa que precisa se regulamentar para iniciar, sabe? Assim, e tem, claro, tem editais, a gente tem a Alcoa Foundation, né? Uma associação da Alcoa global, que apoia projetos de biodiversidade, de restauração, né, que pode fazer parcerias com diversas instituições e que só apoia projetos que não beneficia diretamente a Alcoa. Então, tem que ser projetos em outros territórios, não podem, claro, no território, na cidade onde a Alcoa opera, em Juruti, ou em São Luís, né, tem a Alumar, que também é Floresta Amazônica, mas não em benefício da operação, né? Então, e no Brasil também a gente tem o Instituto Alcoa, que também apoia projetos tanto de educação quanto de restauração de biodiversidade. Mas a própria operação, como o Valmir falou, lá em Juruti a gente tem um projeto, ainda em pequena escala, mas que é muito interessante como se profissionalizou, que é, na linha do que a Rosa está falando, que de fato gera renda e muita renda, que é a produção e o plantio de mudas. Então, hoje, a Alcoa, os fornecedores da Alcoa para recuperação de áreas degradadas, que é, como o Pedro falou, uma obrigação legal, o fornecedor da Alcoa são 4 associações cooperativas que se regularizaram, são fornecedores que passaram por todo o processo complexo de vender para uma multinacional, né? E eles são associados a 90 famílias que coletam sementes no entorno da área de influência da Alcoa, então mantendo a diversidade genética ali, né? A gente sabe do problema de produção de mudas de clones ou de trazer de outros locais, então nós estamos falando de produção de mudas com as sementes e a informação genética do local, e eles estão todos os viveiros padronizados, construídos assim com materiais, né, da floresta, palha e tudo, nada que precise ir alumínio para lá, embora a Alcoa produza alumínio, mas cadastrados no Renasem, então vendem para a Alcoa, mas podem vender para qualquer outro cliente. E são responsáveis aí pela produção de mais de 50 mil mudas por ano, que é o que a Alcoa contrata para eles, e tem capacidade de produzir mais, né? Então, eu acredito muito na cadeia da economia da restauração. Eles têm capacidade de produzir mais. Um outro projeto super interessante, que aí é com a Alcoa Foundation, né? É o projeto Maniva Tapajós, né, um projeto de melhoria de diversidade genética da maniva, da mandioca, então uma cadeia super importante na floresta amazônica também, com um aporte inicial da Alcoa para melhorar a infraestrutura da biofábrica com a UFOPA, né? Eles vão triplicar a produção de mudas melhoradas geneticamente e distribuir aí cerca de 120 mil mudas de maniva nas comunidades locais. Então, já naquela linha do que eu disse, de evitar desmatamento para a produção de baixa intensidade, né, de baixa produtividade de mandioca, e que é uma cadeia que no Pará tem muito espaço, né? Juruti é uma cidade ali no oeste do Pará que compra farinha de mandioca de Santarém. Como pode isso? A gente está lá, as pessoas produzindo mandioca, tem que ter... Como que a gente não consegue produzir farinha para abastecer uma cidade, né, 60 mil habitantes? Então, eu entendo que eu concordo, viu, Valmir, que a gente precisa colocar bilhões nessa bioeconomia, mas eu acho que tem áreas como Juruti, né, outras cidades menores, e aí também tem muito poder público, mas a gente precisa começar assim, né, regulamentando essas cooperativas, a educação financeira, o empreendedorismo, é um pouco nessa linha. Mas a Alcoa está sempre muito aberta a parcerias, né, como eu disse, a Alcoa Foundation, o Instituto Alcoa e a própria operação, né? A Alcoa respeita bastante
as comunidades locais e tem aí o compromisso de só operar com a licença social. Então, ela não adquire propriedades e sempre opera com um acordo prévio com todas as comunidades do território, né? Perfeito, obrigada. Vou passar aqui, a gente tem 4 perguntas do público. Eu vou começar, enfim, eu peço que quem se sentir à vontade responda. Acho que eu vou fazer de 2 a 2, que a gente tem mais 10 minutos aqui para otimizar, né? A primeira aqui de o que a COP30 pode trazer de benefício para as mulheres da agricultura familiar, que se sustentam de biodiversidade em meio aos desafios das mudanças climáticas. E uma relacionada aqui a essa foi a Edvânia. E a Viviane perguntou o que os créditos de biodiversidade, em especial recursos hídricos, na Amazônia, enfim, eles têm papel fundamental e até hoje tem sido pouco falado, no sentido de métricas e de projetos. Por que isso? Quando se fala no que você trouxe ali, Josiane, do net... enfim, net positive loss, eu já esqueci o termo, no net loss, qual é por que a gente não está usando mais talvez essa nova oportunidade, né? Então, não sei quem gostaria. Então, das mulheres e COP30, agricultura familiar e créditos de biodiversidade. Quem se sentir, por favor, à vontade aqui para responder. Do ponto de vista de crédito de biodiversidade, a gente está aberto a pensar e a utilizar, sabe? Eu acho que é uma saída. Tem alguns países, né? Austrália, os Estados Unidos já falam um pouco disso. E eu acho que precisa a gente, eu diria que são 3 coisas essenciais, né? E não para a empresa agora. Eu trabalhava com pesquisa acadêmica, então eu fico muito preocupada que a gente tenha certeza de que aquele crédito tem valor e prosperidade, né? Então, para mim, para um crédito de biodiversidade, precisa ter certeza que ele vai ser perpétuo, né? Então tem que ter uma proteção e que ele vai permanecer protegido ad eterno. E ele tem que demonstrar adicionalidade, né? Porque a gente pegar uma área e usar para dizer que vai desmatar outra e isso não aumentar essa degradação e caminhar para esse tipping point é complicado. Então, eu acho que a gente ainda precisa mostrar melhor de que esse crédito vai ter essa adicionalidade e vai ter uma garantia de permanência. Enfim, depois até trago para uma próxima discussão aqui a questão das matrizes, esse framework que foi criado, mas agora a gente precisa de pilotos mesmo, né, para que essas metodologias fiquem de pé. Mas, Rosa, você é melhor que ninguém. Já vou dar uma informação aqui. Oba. Que já tem sido transacionado créditos de biodiversidade do Instituto Life, que credencia, né, empresas, certifica empresas para a sua produção mais sustentável e já começaram também a transacionar em créditos de biodiversidade que são seguros porque fazem parte de um processo de certificação de longo prazo. Perfeito, Ângela, você queria falar? Não, eu ia falar, quer dizer, sim. Eu ia falar sobre essa menção à COP, que eu acho que assim também depende muito da capacidade, né, de negociação de quem está fazendo, de quem está à frente, né, negociando pelo Brasil e da capacidade que os movimentos têm também, né, de construírem um ambiente para que esse tema chegue até quem está fazendo os grandes acordos. Mas eu acredito muito que com essas negociações, né, e trazendo como um grande tema hoje essa questão da adaptação, que eu acho que é nesse lugar que a gente está vivendo hoje, como é que a gente... Eu detesto essa palavra, porque parece que a gente tem que se acostumar com o que está acontecendo, né, mas de fato, como é que a gente vai lidar com esse cenário hoje e se adaptar ou tentar viver da melhor forma possível com o que está posto, né? Então, nesse sentido, né, esse tema da adaptação, acho que ele pode trazer muitas coisas, né, abranger aí, por exemplo, a questão de gênero, né? A cada COP se tem uma pequena vantagem, né? Agora na COP16, né, o grupo
os indígenas conseguiram essa representação, né? Foi mencionado, né, a questão dos afrodescendentes também. Então, eu acho que é a força dos movimentos, né, e de como que se organiza para incidir junto a quem vai fazer essas negociações, que vai determinar como que temas que entram, né? E aí as mulheres, e aí a agricultura familiar, como também uma capacidade de regeneração, de adaptação, né? A gente acabou de falar aqui muito sobre regeneração, e eu acho que é sobre isso. Eu queria deixar só uma coisinha aqui, a partir da fala do Pedro, falando assim, que o Pará é um estado minerador. E aí eu queria licença do povo do Pará, só para dizer fraternalmente, Pedro, o Pará nem a Amazônia é um estado minerador. A Amazônia é um bioma de sociobiodiversidade, de riqueza cultural, natural, muito grande, né? Com quase 180 povos indígenas, com suas, com suas histórias, suas ancestralidades, mais de 20 povos de populações tradicionais, quilombolas, com suas histórias, suas ancestralidades, e que estão aí resistindo. Então, assim, a Amazônia é sociobiodiversidade, é riqueza, diversidade cultural, né, ancestral, né? Acho que é sobre isso, tá? Obrigada, Ângela. Eu acho que temos que estar aqui ouvindo mesmo, né? Antes de tudo, somos isso, né? E temos aqui opções, e foi o que a gente falou, se a gente não tiver as informações, a gente vai sempre colocando quais são elas para, às vezes, não com as melhores escolhas à mesa. Então, acho que somos isso tudo. Você tem razão de botar o pé lá atrás, onde vem muita história. Queria fazer as últimas duas perguntas, eu tenho 3 minutos, então muito rápido. O agronegócio, especial plantio de soja, chegou com tudo no estado do Pará. Existe diferença de condicionante ambiental entre mineração e agronegócio? Foi o José Evandro. E qual é o maior empecilho para a restauração florestal? Do Igor Basílio. Então, se quiserem trazer. Eu acho que eu posso falar sobre o desafio da regulação ambiental da agricultura e da pecuária. Eu diria que a gente tem hoje sistemas relativamente frouxos, né, de regularização, de licenciamento, de controle ambiental sobre a atividade rural, né? Eu acho que o estado do Pará inovou criando o cadastro ambiental rural aqui em 2008. Isso foi um salto gigantesco de qualidade do ponto de vista da gestão das obrigações ambientais do imóvel rural, reserva legal, APP, etc. Mas a gente ainda não tem ferramentas adequadas para fazer o controle dos impactos ambientais associados à agricultura, pecuária, uso de agroquímicos, carregamento de agroquímicos no solo. Esse é um desafio que nós precisamos resolver e, portanto, quando a gente olha do ponto de vista da expansão da monocultura, da agricultura mecanizada, intensiva em agroquímicos, tem um desafio a se resolver, porque obviamente que o Pedro falou aqui da escala territorial, né? Enquanto a gente está falando que a mineração impacta 300, 400 mil hectares, né, a produção de grãos no Brasil é 60 milhões de hectares, né? Então, assim, são escalas totalmente diferentes em termos de impacto territorial, e nós precisamos olhar e criar mecanismos de gestão ambiental adequada para a atividade rural. Esse é um desafio nosso do setor ambiental, mas é sobretudo também do setor rural. Como que a gente produz de forma mais sustentável, de forma a usar menos agroquímico? Ninguém gosta de usar agroquímico, né? Agroquímico é um custo operacional. Então, reduzir isso, né? Ter sistemas produtivos mais inteligentes. Aqui da mesa do lado a gente tem o Eduardo Martins, que hoje lidera uma iniciativa chamada Grupo Associado de Produção Sustentável, que olha para bioinsumos, que olha para novas tecnologias, e o Brasil pode ser uma liderança muito forte na produção rural, olhando para bioinsumos e para insumos sustentáveis. Super obrigada. Tem 30 segundos. Eu acho que o desafio da restauração é o tempo. Demora, a gente tem que começar rápido. Posso acrescentar outro desafio? Vai. É a questão fundiária, principalmente na Amazônia. Toda razão. A gente tem trabalhado muito dentro de unidades de conservação em terras indígenas, porque fora é um problema jurídico legal sério por causa da questão fundiária. Mas vamos enfrentar. Enfim, estamos aí unindo forças também pelo Garapé para tentar olhar para essas questões que a gente chama das condições condicionantes para esse ambiente se instaurar. Então, que a gente possa se somar aqui. Obrigada a todo mundo que nos assistiu. A gente está sem tempo, mas acho que é papel de todos nós reverter
o ponto de não retorno. Quer dizer, na verdade, não chegar lá, né? Reverter a destruição para a gente garantir que a gente não chega. Não dá para arriscar. Então, muito obrigada por todo mundo que esteja com a gente. Agora, só estamos começando aqui, vamos para ação também, e cada um levando o que pode dessa conversa maravilhosa. Obrigada, palestrantes.